aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. A gente vem falando aí ao longo dos meses sobre a questão do capital de giro, e também como que ele impacta no fluxo de caixa, tá? Já viu vários conceitos, se falou bastante sobre uma série de aspectos específicos. Identificamos claramente dentro do grupo que a gente estava com um problema muito grande, né, para administrar esse capital de giro, uma dificuldade muito grande para equilibrar, e isso estava pressionando, continua pressionando o nosso caixa de maneira muito forte. E a gente falou também sobre um conceito de cobertura, tá? E a distância que a gente tem aí quando a gente faz a análise do DRE, que mostra o resultado contábil e a lucratividade, mas tem uma relação distante do que é a rentabilidade e do fluxo de caixa. Então, aqui eu fiz um exemplo bem simples para que a gente possa acompanhar ao longo do tempo. Deixa eu botar um title aqui. O que acontece dentro de uma empresa quando ela estabelece um processo de compra e venda e concessão de crédito, tá? Aqui eu coloquei algumas contas, tá, que são ligadas ao fluxo financeiro. Então, o volume de compras, se eu tenho imposto a recuperar, se eu tenho vendo como contas a receber, meu estoque, contas a pagar, se eu recebo ou não recebo adiantamento de clientes, qual é o capital de giro operacional resultante dessa operação, o que é venda, o que é imposto sobre venda, o que é imposto a pagar, o que é custo do produto. E aqui embaixo, o meu DRE, quanto eu vendi, o que eu pago de imposto, custo dos produtos vendidos e qual que é a margem. Sem entrar no detalhe das despesas, que não é o nosso foco aqui nesse momento. Então, o primeiro aspecto que a gente faz é analisar a compra, né? Então, eu estou comprando uma quantidade X, aqui no caso, 900 mil reais, ou 900 reais, ou 900 milhões de reais, tanto faz, numa condição de 30, 60, 90, tá? Então, o que significa esse processo? Que se eu compro aqui no momento 0, o primeiro pagamento ele vai acontecer no momento 30, o segundo no 60 e o terceiro no 90, tá? Então, aqui embaixo a gente tem o pagamento de compras, tá? Então, ele tem aqui um pagamento no momento 30, um pagamento no momento 60 e um pagamento no momento 90. Eu coloquei aqui de 5 em 5 dias, simplesmente para não ficar um fluxo muito grande. Então, eu vou vendendo regularmente, tá, uma parcela do meu estoque a cada 5 dias. Tá? Então, eu levo para esgotar esse fluxo, eu levo uma determinada quantidade de tempo. Tá? Quando eu pego e jogo isso numa demonstração de resultado, quando eu fecho aqui os primeiros 30 dias, o primeiro mês, o que acontece? Eu venho aqui, eu tenho a minha totalização da venda, eu tenho os impostos sobre venda, eu tenho o custo do produto vendido e eu tenho, eventualmente, aqui a minha margem. Tá? Então, é uma operação absolutamente lucrativa em cima de um estoque que eu comprei que eu tenho ainda prazo para pagar. Se eu continuar no mesmo ciclo, ou chegar no momento 60 aqui, eu tenho uma demonstração de resultado exatamente idêntica. O que acontece quando eu vou para o contas a receber? Eu também vendo a 30, 60, 90. Tá? Então, é um conceito muito comum das pessoas acharem assim, eu compro em 30, 60, 90, eu vendo em 30, 60, 90. Está tudo bem se eu fizer assim. Não é exatamente isso. Tá? Porque quando eu compro esses 900 reais, eu estou comprando para um período de cobertura muito longo, que ultrapassa 60 dias. Tá?
se eu somar aqui o custo dos produtos vendidos em 60 dias, ele dá R$ 792, ou seja, eu ainda tenho estoque suficiente para cobrir para outras vendas. Tá? Perdão, os R$ 900 é bruto, aqui eu tenho imposto a recuperar, esse aqui é o líquido. Então, eu tenho aqui em 60 dias eu zero. Então, eu estou comprando aqui para 60 dias de cobertura. Tá? Quando eu jogo isso no fluxo de caixa, o que acontece? Durante os primeiros, eu vou fazendo as vendas, mas eu estou vendendo a 30, 60, 90. Então, o que eu vendi aqui no momento 5, eu só vou receber no momento 35, porque eu concedi 30 dias de prazo. E assim vai. Então, quando eu vou fazendo esse processo e vou amarrando isso para frente, eu vou tendo uma perda que me gera um déficit de caixa. Por quê? Eu não tenho recebimentos suficientes para cobrir os meus pagamentos. A minha operação está lucrativa. Minha operação está equilibrada, ela tem um ciclo financeiro teoricamente equilibrado, meu prazo de estoque não é extremamente longo, mas ainda assim eu tenho um fluxo financeiro bem complicado. Quando eu pego e altero essa condição de compra, em vez de comprar para um período, perdão, gente, travou aqui, eu tenho que fechar e entrar de novo. Só um segundo, por favor. Vocês me ouvem? Sim, Chiquinho. Agora sim. Tá, estava travado aqui. O que acontece com isso, né? Como eu estou vendendo aqui também 30, 60, 90, o que eu vou receber aqui no momento 35 não é a totalidade da minha venda, mas sim uma parcela, um terço da minha venda. Tá? Então, eu tenho a minha venda aqui dividido por 3. Por quê? O restante eu vou receber à frente. Então, o meu fluxo de contas a receber aqui, ele vai crescendo. Né? Aqui eu começo a receber as vendas do momento 35 e do momento 5, né? A segunda parcela do momento 5 e a terceira parcela do momento 10, e assim vai sucessivamente formando o processo de compra. Quando eu jogo isso no fluxo, ele gera um déficit de caixa. E vejam que ele é longo, né? Porque o nosso ciclo financeiro aqui, ele só vai zerar no momento 150. Tá? Porque eu tenho a soma dos períodos de estoque mais contas a receber para gerar o ciclo financeiro. Então, quando eu faço o fluxo financeiro, eu tenho aqui um fluxo financeiro de 150 dias, ou seja, um ciclo financeiro total de 150 dias. Se essa compra ela é parcelada, ou parcelada não, ela já é parcelada, ela for dividida em diferentes momentos, então vamos imaginar que eu compro aqui 450 mil e aqui eu compro 450 mil. Tá? Então, o que acontece? Essas compras elas vão ser divididas também em 90 dias e eu vou jogar o meu fluxo para trás. Então, vejam que o saldo de caixa, ele diminui bastante. Ele continua deficitário, ele continua bastante longo, porque é assim que funciona, mas a necessidade de capital, ela cai. Porque eu tenho uma diluição das compras, fazendo uma cobertura do meu estoque de uma maneira mais suave.
seja, eu não tenho um estoque para 60 dias no total, eu tenho estoque que vai sendo dividido ao longo do tempo. Eu diminuo o tamanho da cobertura. Se eu baixar isso um pouquinho mais... Pois não? Se eu baixar aqui em três momentos, tá? Então, em vez de comprar tudo no momento 0, eu comprei uma parte aqui, uma parte no momento 20 e uma parte no momento 40. Ele vai jogando o fluxo, ele vai baixando e ele vai trazendo o equilíbrio mais perto do momento inicial. Esse é o fenômeno que a gente está tendo na JGV. A gente tem compras muito concentradas, gerando contas a pagar muito grande, gerando um estoque muito grande, e as vendas elas vão sendo diluídas, que é normal, tá? Mas o nível de cobertura que está sendo utilizado para determinar o quanto que eu tenho que botar no meu estoque está gerando uma necessidade de capital também muito grande. Vejam que aqui eu começo com um ciclo de um fluxo, um saldo de caixa de menos 100, né? Por que ele é menos 100? Porque eu estou recebendo só uma parcela das minhas vendas aqui no momento 35. No momento 30, eu tenho que pagar a primeira parcela da compra de 300 que eu fiz lá no início. Se isso aqui vai para 900, o meu pagamento aqui tem que ser 300. Então, o meu fluxo de caixa, ele fica muito mais negativo e a necessidade de capital fica muito maior. Ela chega aqui a 400 mil, ou 400 milhões, ou 4 milhões, o número que for. Ela puxa muito mais. Por quê? Uma concentração no processo de compra. Então, é fundamental a gente entender que é algo que eu venho desde a nossa primeira reunião conversando com vocês. Os nossos números são reflexos das nossas ações. Eles refletem aquilo que nós fizemos, tá? Eles não são uma invenção. Por que a gente controla o capital de giro? Porque o capital de giro que eu determino aqui vai me gerar a necessidade de caixa. Ele é uma complementação da necessidade de caixa. Então, eu preciso ter um equilíbrio nesse processo. Ele começa bem, começa negativo, ou seja, usando recursos de terceiros, logo ele se inverte e ele bate aqui a quase o dobro do volume da minha venda média mensal. Então, quando eu faço isso, eu gero uma pressão no caixa. Por quê? Porque ele tem que ser pago. Tá? Então, como é que eu financio esse saldo de caixa? Ou eu pego uma linha de crédito, ou eu tenho que injetar capital dentro da empresa. Quando eu tenho um processo em que eu não mantenho um planejamento de compras atrelado com o meu ciclo financeiro, conhecendo o meu ciclo financeiro e sabendo o quanto isso vai afetar, do mesmo modo, quando eu faço a negociação da condição de contas a pagar, ou quando eu faço a negociação da contas a receber, eu acabo tendo uma necessidade de caixa cada vez maior. Tá? E tem que ter um cuidado muito grande, porque nós temos todo um processo de sedução para comprar muito e antecipado. Né? Ah, é mais desconto, é mais isso, é mais aquilo. E às vezes vale a pena, e às vezes não vale a pena. Porque eu tenho um limite de financiamento do saldo de caixa, ou seja, toda empresa tem um limite, seja de colocar capital, seja de buscar recurso de terceiros, financiar através de bancos, de linhas de crédito, e também porque isso custa, e custa cada vez mais. Tá? Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês, num exemplo bem simplesinho, e evidentemente
esse ciclo aqui ele vai se sobrepondo ao longo do tempo, né? Então, quando eu faço um segundo momento de compra, eu tenho também uma sobreposição disso. Então, se eu comprar aqui, depois aqui eu chegar aqui, comprar mais 900, esse ciclo vai se repetir e eu vou estar constantemente numa necessidade de capital. Então, nós precisamos ter um planejamento de compras, um planejamento de vendas que seja adequado a um fluxo de caixa saudável. Tá? Dificilmente você vai conseguir isso aqui, que ele seja positivo ao longo do tempo, ou seja, só trabalhar com recursos de terceiros. O ideal mas é bastante difícil. É quase impossível. Mas muitos negócios trabalham assim, conseguem operar dessa maneira. O que a gente precisa? Entender melhor o ciclo financeiro, entender que os números, que os indicadores que estão colocados lá, prazo médio de cobertura, prazo médio de estoque, prazo de contas a receber, prazo de contas a pagar, eles são o resultado das operações que os senhores fizeram. Tá? E é a soma desse ciclo financeiro que gera isso aqui. Então, quando a gente fala para vocês, olha, não pode passar de tantos dias, tem que diminuir aqui, tem que diminuir ali, vem em cima desse processo, que não é algo teórico, é algo que é a realidade do dia a dia. Então, que a gente precisa efetivamente ter atenção para não viver momentos em que se sente um descontrole do processo do fluxo de caixa. Ok? Uma pergunta? Acho que Não? está na hora de perguntar aí, gente. É bastante esclarecedor isso aí. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Quer que o Chiquinho pontue alguma coisa especificamente? Então vamos para o resultado.